Voltamos à programação do Show da Tarde. Sou Valneide Machado Almeida, esteticista e também terapeuta. Hoje eu tenho uma convidada mais que especial. Seja bem-vinda aqui ao Show da Tarde. Amanda, tudo bem, Amanda? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, tá? É um prazer estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental. Me conta um pouquinho, como é que você chegou a fazer psicologia, é isso? Isso mesmo. A minha primeira graduação, na verdade, foi em administração. E aí eu trabalhei bastante tempo com RH. E aí, em um determinado momento da minha vida, eu me vi em um quadro de ansiedade. E aí foi onde eu comecei a fazer terapia e buscar ajuda nesse sentido. E aí a minha curiosidade sobre o assunto aumentou muito. Então, eu fiquei curiosa para entender o comportamento humano, né? Como que isso acontecia. E aí foi onde, então, decidi pela segunda graduação. E hoje venho atuando aí na clínica. Amanda, parece que todo mundo o quê? Está muito ansioso, todo mundo correndo. O que é isso? É ansiedade? O que é isso? Conta aí para nós. Vamos lá. Hoje a gente realmente vem percebendo, né, um aumento nos quadros de ansiedade, até nos sintomas ansiosos nas pessoas hoje em dia. E hoje eu acho que tem algumas coisas que contribuem com isso. Acho que hoje vem se falando muito sobre saúde mental, então naturalmente as pessoas acabam se percebendo mais. E além de tudo isso, a gente vem aí de um cenário muito acelerado, as pessoas, né, se cobrando produtividade, tendo que estar atenta há muito tempo. Então isso naturalmente faz com que a gente fique mais ansioso. E hoje a gente lida também com muitos estímulos, né? Redes sociais, inúmeras informações a todo tempo, e o nosso cérebro, de certa forma, não foi programado para tudo isso. Então a gente vem se adaptando aí a esse novo contexto e a nossa ansiedade acaba subindo um pouquinho mesmo. E é interessante, né? Porque eu vejo que a ansiedade ela vem devagarzinho, né? E ela vem, daqui um pouco tu estás o quê? Alterada, gente. Você começa a sentir aquele calafrio, aquela coisa. E no dia a dia tem várias coisas que podem estar aí, ó, gente. Você estando com ansiedade, você não tá nem aí, às vezes, deixa de lado. Então, fala pra gente como que a ansiedade pode aparecer no seu dia a dia. Então vamos lá. A ansiedade ela costuma aparecer de diversas formas, né? Então, para algumas pessoas vai ser ali uma questão muitas vezes de um pensamento muito acelerado, uma dificuldade de relaxar. Em alguns momentos, né, a pessoa pode sentir ali também questões gastrointestinais, dependendo da pessoa, né? E aí muitas vezes questões associadas ao sono, uma dificuldade de dormir, um cansaço extremo, uma irritabilidade mais alta. Então, tudo isso são sinais que muitas vezes o nosso corpo vai dando de que tem alguma coisa acontecendo, e é bem importante que a gente realmente fique atento a tudo isso, para que a gente realmente não entre em um quadro de ansiedade mais intenso e a gente já vá se percebendo e pensando em estratégias para a gente já ir lidando melhor com tudo isso. E é interessante porque muitas vezes as pessoas relatam assim: gente, a minha cabeça não para. A minha cabeça está a mil. Eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Então, muitas vezes, o aqui e agora é importante, né, doutora? Conta aí para nós. Total, total. E hoje, quando a gente fala muito dessa questão, né, de uma mente mais acelerada, o que a gente encontra por trás de tudo isso, geralmente é uma preocupação muito grande, né? Com o que vai acontecer. Nós temos uma necessidade muito grande de controle. E aí, o mais engraçado, né, e curioso é que quanto mais a gente tenta ter controle, mais a gente fica ansioso. Com certeza. Porque, no fim das contas, a gente acaba não tendo como controlar os resultados que a gente vai ter na nossa vida, das decisões que a gente toma. E aí eu sempre dou muito exemplo que o nosso cérebro, quando a gente está diante de cenários em que a gente não tem garantia do resultado, fica como se fosse uma anteninha procurando essa resposta. E muitas vezes a gente não vai encontrar, né? A menos que a gente tome a nossa decisão e depois lide aí com essas consequências. Então é muito importante que a gente volte muito a nossa atenção, né? Por que concreto e real nas situações? Porque a ansiedade ela cria inúmeros cenários na nossa cabeça. E a gente também volte muito a nossa atenção para aquilo que está no nosso controle. E geralmente o resultado não está na nossa mão, né? Mas aquilo que a gente está fazendo diante das coisas. E me conta, quando a gente está aí clicando no botão vermelho, que é sinal de alerta, gente, porque está saindo de um quadro de ansiedade para um outro quadro aí. Conta aí para nós, doutora. Vamos lá. Então, a gente tem que estar muito atento sempre aos prejuízos que a gente está tendo na nossa vida, né? Então, a ansiedade em si ela é uma emoção natural, todo ser humano sente. E, inclusive, ela é importante que a gente sinta. Então, vamos pensar se a gente está diante de uma entrevista de emprego, uma prova, essa ansiedade ela vem e sinaliza, olha, a gente precisa se preparar para isso. E isso coloca a gente no movimento de estudar, de se preparar. O problema acontece quando a gente, de repente, deixa de fazer coisas que eram comuns no nosso dia a dia. Então,
Então, exemplo, uma pessoa que sempre dirigiu de forma tranquila, de repente começa a ficar com medo de pegar o carro e dirigir. De repente, uma pessoa que ficava em casa tranquilamente, agora não consegue mais. Então, a gente sempre vai estar avaliando, né, a intensidade desses sintomas, o quanto que essa ansiedade vem aparecendo, a frequência dela e, principalmente, os prejuízos que isso está tendo na vida da pessoa, né, em qualidade de vida, nas relações, em atividades comuns. E aí a gente sempre vai estar avaliando esse todo. Então é assim, quando a gente está ansioso, a gente busca, não, nosso cérebro, gente, ele funciona, e ele começa a trabalhar algumas enzimas, algumas substâncias lá que às vezes o quê? Nos deixam adoecidos, como ela falou. Às vezes a pessoa tem o quê? Uma crise de ansiedade, às vezes tem uma gastrite, às vezes tem aquele piriri que as pessoas falam, eu dei um piriri, eu estava tão ansiosa que dei um piriri. E é muito comum hoje, né? E o que a gente pode fazer, além de buscar ajuda, né? A gente tem que buscar ajuda. Para, no nosso dia a dia, para a gente conseguir, né, ter mais qualidade. Conta aí para nós, doutora. Vamos lá, eu acho que, para além de buscar ajuda, né, quando a gente entende que realmente chegou num nível que a gente não está mais dando conta sozinho, eu acho que tem duas coisas que ajudam muito no nosso dia a dia. Uma é a gente realmente buscar ter mais momentos de presença naquilo que a gente está fazendo. Então, um exemplo, geralmente a gente vai tomar um café e aí está respondendo uma mensagem, está fazendo outra coisa nesse momento. Então, nesse momento, a gente realmente pega essa xícara de café, presta atenção, né, na temperatura da caneca ou da xícara, sente o cheirinho do café, presta atenção na sensação dele passando na garganta. A mesma coisa se a gente for tomar um banho, né, o barulhinho da água, o cheirinho do sabonete, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de estar com mente e corpo no mesmo lugar. A gente está fazendo uma coisa, mas não verdadeiramente presente ali. Então, esses momentos de presença ajudam muito. E uma outra dica, se eu puder deixar, eu acho que é muita gente aprender a questionar os nossos pensamentos, né? Nem tudo que passa na nossa cabeça é uma verdade. E aí, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: vivi muitas catástrofes na minha vida e a maioria nunca aconteceu. Eu não lembro quem é o autor agora, sim. Mas basicamente ela fala muito desse mecanismo da ansiedade, de criar cenários, a gente já sofrer como se fosse verdade, e muitas vezes isso nem acontece. Então, é realmente a gente aprender a questionar esse pensamento, se questionar, será que tem uma outra forma de eu olhar para isso? Que isso ajuda a gente a sair daquela resposta automática dos pensamentos que a gente acaba tendo. Então, a alta cobrança, né? Todos nós, às vezes, temos essa cobrança diária, às vezes, no nosso julgamento, que a gente tem que estar sempre, o quê? Aparentemente bem, né? E muitas vezes também as redes sociais, a gente vai entrar em outro tema aqui, querem o quê? Só ver coisas alegres, né? E muitas vezes tu não tem ali o quê? Alegre para mostrar, porque às vezes tu não está tão bem. E o que isso impacta na saúde mental das pessoas? Conta aí, doutora. Vamos lá, quando a gente fala dessa questão de redes sociais, né, e autocobrança, eu acho que o problema não é a rede social em si, porque eu acho que ali a gente também encontra coisas boas, né, conexão com pessoas, bons conteúdos, mas muitas vezes a forma que a gente se relaciona. Então, muitas vezes o que a gente faz? Acompanha recorte da vida das pessoas, e aí muitas vezes a gente tem a sensação que sabe muito sobre aquela pessoa, mas na verdade a gente está vendo partes que a própria pessoa escolheu mostrar ali. E aí eu gosto muito do exemplo do palco, né? A rede social é aquele 1%, o show acontecendo. Os bastidores não estão aparecendo ali. E aí a gente compara o nosso bastidor com o palco dos outros. E obviamente que essa conta não vai fechar, a gente vai muitas vezes se frustrar. E para além disso, a gente costuma fazer o quê, né? Eu comparo então a vida profissional de uma certa pessoa, o casamento com outra, a amizade de outra. E aí, obviamente, a gente vai pegando só essas partes. Então, acho que é principalmente a gente entender, né, que ali a gente não tem acesso a essa totalidade e principalmente a gente buscar inspiração, obviamente, mas voltar muito a olhar para a nossa história, né? Olhar a nossa trajetória. E viver o dia a dia, né? O aqui e agora. E eu quero, assim, algumas dicas importantes aí para a gente fechar com chave de ouro. Vamos lá. Então, para a gente fechar, né, além ali da questão que eu comentei anteriormente, da gente buscar essa presença no dia a dia, né, igual a dica do cafezinho, enfim, e também da questão ali de questionar os pensamentos, eu acho que é muito também a gente trabalhar uma respiração, né? A gente fala muito da respiração diafragmática, que a gente fazer essa respiração com calma, inspirar, e aí, para além disso, também buscar hobbies, atividade física, a gente cuidar do nosso sono. Muitas vezes a gente
gente entende que a ansiedade é muito relacionado a uma questão de nervosismo, estado de tensão, mas às vezes a gente precisa cuidar dessas coisas do dia a dia. Um bom sono, uma boa alimentação, hobbies, contato com pessoas que a gente ama. Isso muda muito a nossa qualidade de vida e automaticamente interfere aí na nossa ansiedade. E, para fechar com chave de ouro, diga as redes sociais para a gente o quê? Encontrar essa profissional incrível. Vamos lá. Então, hoje o meu Instagram ali é o Psi Amanda Zolete. Eu costumo, compartilhar conteúdos por lá e vai ser uma delícia ter mais pessoas ali comigo. Agradecemos demais a tua participação no Show da Tarde. Foi incrível. Que agradeço. Obrigada, gente. E voltamos logo em seguida com outra entrevista.